Olá você, tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai explorar as leituras deste sábado da quinta semana da Quaresma. É isso aí. Vamos juntos buscar as mensagens de união, de esperança e principalmente de decisão que esses textos trazem para a nossa vida. E olha só que legal, vamos navegar por trechos do profeta Ezequiel, do livro de Jeremias e do Evangelho de João. Textos bem diferentes entre si, mas que se conectam de forma surpreendente. É verdade. E essa conexão vai revelando para a gente o significado ainda mais profundo, não é? Um convite a viver a quaresma de um jeito mais intenso e verdadeiro. Para começar, vamos lá para o Antigo Testamento com o profeta Ezequiel. Ezequiel 37, versículos 21 a 28. Uma passagem que fala da promessa de Deus de reunir o seu povo que estava disperso. Uhum. É uma imagem muito forte de restauração e de unidade. Deus promete juntar as tribos de Israel que estavam divididas sob um só rei, um só pastor, e essa união seria marcada por uma aliança eterna de paz. É como se Deus estivesse reconstruindo algo que estava quebrado, né? Recompondo o que estava fragmentado. E o mais bonito é que essa promessa não fica só no passado, ela se estende para a gente hoje também. Sim. A gente vive num mundo tão marcado pela divisão, né? Guerras, conflitos, polarização. Até dentro das famílias, às vezes falta diálogo, falta compreensão. E essa leitura de Ezequiel nos convida a sonhar com um futuro diferente. No futuro onde as barreiras são derrubadas e a gente consegue construir pontes, né? Mas como a gente pode fazer isso na prática? Como a gente pode ser instrumento dessa unidade que Deus tanto deseja? É um desafio tanto, né? Mas eu acho que Ezequiel nos dá algumas pistas. Ele fala da importância de ter um só coração, um só caminho. Ou seja, a gente precisa buscar aquilo que nos une, o que nos aproxima. E isso começa nas pequenas coisas no dia a dia. Gostei dessa ideia de começar pelas pequenas coisas. O que você acha de dar alguns exemplos para a gente? Assim fica mais fácil de visualizar como aplicar isso na nossa vida. Claro! Por exemplo, em vez de alimentar discussões nas redes sociais, entendeu? A gente tenta promover o diálogo respeitoso. Ouvir com atenção o que o outro tem a dizer, mesmo que a gente não concorde. Verdade. E dentro de casa, a gente pode praticar paciência, buscar o entendimento em vez de alimentar as brigas. Pequenos gestos que fazem toda a diferença. É isso aí. E essa unidade que a gente constrói no nosso dia a dia, por menor que pareça, é um reflexo daquela unidade maior que Deus quer estabelecer entre todos os povos. É uma unidade que tem o seu ponto máximo em Jesus Cristo, né? Aquele que veio para reunir em si todas as coisas, como a gente lê na carta aos Efésios. Exatamente. Jesus é o bom pastor que busca as ovelhas perdidas, que dá a vida por suas ovelhas. Ele é a ponte definitiva que nos une a Deus e uns aos outros. E a Quaresma, esse tempo de preparação para a Páscoa, é um convite para a gente se aproximar cada vez mais de Jesus, né? Com certeza. É um tempo de conversão, de mudança de vida, deixar de lado o egoísmo, a indiferença, tudo aquilo que nos separa de Deus e dos irmãos. E se abrir para a graça de Deus que nos transforma e nos faz um só corpo em Cristo. Falando em conversão e em um novo começo, a segunda leitura de hoje, do livro de Jeremias, nos enche de esperança com a promessa de um futuro cheio de alegria e de paz. Jeremias 31, versículos 10 a 13. Essa passagem é linda, né? Deus se apresenta como um pastor que cuida do seu rebanho com carinho, guia seu povo de volta do exílio, que enxuga suas lágrimas. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou com você, não tenha medo, eu vou te tirar dessa situação difícil, vou te dar um novo recomeço. E essa promessa se cumpre de forma plena em Jesus, que vence a morte e nos abre as portas da vida eterna. A Páscoa é essa celebração dessa vitória, dessa passagem da tristeza para a alegria, da escravidão para a liberdade. E você que está nos acompanhando, já parou para pensar em como Deus cuida de você? Como Ele te guia pelos caminhos da vida? Em quais momentos você sentiu a presença dele te confortando, te dando força para superar as dificuldades? A gente precisa se abrir para a experiência do amor de Deus, que é real e transformadora. Buscar a Deus na oração, na meditação da palavra, nos sacramentos e também deixar que esse amor transborde na nossa vida, no nosso relacionamento com as pessoas. É verdade. A gente não pode guardar esse tesouro só para a gente precisa ser testemunho do amor de Deus, ser sinal de esperança para os outros. Se Deus nos acolhe com tanto amor, a gente precisa acolher também aqueles que estão ao nosso redor. Ser misericordioso como o Pai é misericordioso. Olha, depois dessa mensagem tão bonita de esperança e de consolo, o Evangelho de João nos coloca diante de uma situação bem intensa, né? A ressurreição de Lázaro e a decisão dos líderes religiosos de matar Jesus. João 11, versículos 45 a 56. É um momento crucial da vida de Jesus, né? Um momento de grande divisão. De um lado, aqueles que acreditam em Jesus, que reconhecem nele o Messias, o Filho de Deus. Do outro, aqueles que se fecham para a verdade, que se deixam levar pelo medo e pela inveja. É como se a gente estivesse diante de uma encruzilhada, né? A gente precisa escolher de que lado a gente quer ficar.
com Jesus ou contra ele. E essa escolha não é só teórica, ela se manifesta na nossa vida, nas nossas atitudes. A gente escolhe Jesus quando a gente coloca o amor em prática, quando a gente busca a justiça, quando a gente defende a verdade. E a gente opõe a Jesus quando a gente fecha o nosso coração para o próximo, quando a gente cede à tentação do egoísmo, da mentira, da violência. Que é uma decisão que tem consequências eternas, como diz Jesus no Evangelho. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É um alerta forte pra gente, né? A gente Tá. precisa ter consciência da importância das nossas escolhas. A cada dia a gente tem a oportunidade de renovar a nossa decisão de seguir a Jesus, de construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais próximo do reino de Deus. E essa decisão muitas vezes exige coragem, né? Porque a gente vai encontrar resistência, a gente vai ser desafiado e contra a corrente. Mas a gente não está sozinho. Jesus está com a gente, nos dando força e nos guiando pelo caminho certo. Bom, a gente viu como as leituras de hoje nos falam de temas muito importantes, como a união, a esperança, a decisão. Temas que nos desafiam a viver a quaresma de um jeito mais profundo, mais autêntico. E a gente percebe como esses temas estão interligados, né? A gente só consegue construir a unidade se a gente tiver esperança, se a gente acreditar que um futuro melhor é possível. E essa esperança se alimenta da nossa decisão de seguir a Jesus, de colocar em prática o seu evangelho. E a quaresma é o tempo propício para a gente fortalecer essa decisão, né? Para se aproximar de Deus através da oração, da penitência e da caridade. E assim, preparar o nosso coração para celebrar a Páscoa com mais alegria, mais intensidade. E essa preparação não é só individual, né? A gente precisa se unir como comunidade, como igreja, para que a luz de Cristo possa brilhar com mais força no mundo. Então, para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para viver essa quaresma com mais intensidade, com mais compromisso, para que a sua vida seja um reflexo do amor de Deus, um sinal de esperança para o mundo. E não esquece de curtir o vídeo e deixar o seu comentário. É muito importante para a gente saber a sua opinião, as suas reflexões sobre as leituras. Recapitulando, hoje a gente mergulhou nas leituras do sábado da quinta semana da quaresma, que nos convidam a refletir sobre a unidade, a esperança e a decisão. E para te ajudar a continuar essa reflexão, fica a pergunta: como você pode ser um instrumento de paz e de união no seu dia a dia? Como você pode fazer a diferença no mundo, começando pelas pequenas coisas? Que a palavra de Deus ilumine a sua vida e te conduza pelos caminhos da paz e do amor. Uma ótima semana e até o nosso próximo mergulho profundo.